Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E nesse vídeo vamos dar sequência aos impactos ambientais. Bom, aqui o primeiro impacto desse vídeo, ilhas de calor, beleza? Questão muito comum em concurso, tá? É uma questão que vocês precisam entender a funcionalidade, porque ela envolve uma série de questões que tem debatidas já em outros vídeos, beleza? Bom, ilha de calor, vocês têm que associar a ilha de calor a centro urbano. A ilha de calor é a diferença de temperatura dos centros urbanos para as áreas periféricas. Áreas periféricas essas que tendem a ter maior presença de vegetação, beleza? Então eu vou ter centro urbano e áreas periféricas, que tendem a ter maior vegetação e menos edificações, beleza? A gente vai ter médias térmicas anuais mais elevadas nesses centros urbanos, a gente consegue acompanhar aqui, ó, pelo gráfico de temperatura, beleza? A temperatura aqui, ó, no cantinho esquerdo da imagem. Então, esse gráfico de temperatura vai mostrar para a gente a oscilação térmica de acordo com a presença de prédios, tá? De pavimentação, né? Com a presença de objetos urbanos. A gente vai ter aqui causas, tá? Edificações que vão dificultar a circulação de vento, a circulação de ar no interior das cidades, tá? Mesmo em cidades litorâneas, quanto mais a gente adentra desse litoral e a gente tem essa presença, a gente adentra, né, para o continente, e a gente tem essa presença de edificações, a gente vai ter essa dificuldade de circulação de ar, o que vai elevar essa temperatura, tá? A gente tem baixa capacidade de reflexão dos raios, porque o albedo, tá, do centro da cidade, por conta das edificações, ele é diferente das áreas rurais, das áreas com presença de vegetação, tá? Então, os prédios, as ruas, né, eles tendem a ter uma coloração mais escura, que vão reter mais calor. E essa retenção de calor vai fazer, né, com que essa temperatura se eleve. Para além disso, a gente vai ter também ali, tá, uma dificuldade maior dessas edificações, desse espaço urbano, em trocar calor com o meio. Então, a vegetação ela vai trocar calor, ela vai trocar temperatura com a atmosfera de maneira muito mais rápida, então ela vai aquecer e se resfriar de maneira mais rápida, né, com maior facilidade, por exemplo, e a cidade ela vai ali trocar calor de maneira muito mais lenta, porque o asfalto ele vai absorver muito calor ao longo do dia. Então a gente vai ter esse gráfico aqui, né, sendo formado. Para além das edificações, a gente vai ter a presença de gases poluentes. Então nas cidades a gente tem indústrias, né, maior volume de indústrias, a gente tem maior volume de automóveis, tudo isso emitindo poluentes na atmosfera. E a baixa vegetação, também ocasionando a formação dessas ilhas de calor. Como medida, né, alternativa à ilha de calor, a gente consegue perceber, por exemplo, em alguns lugares, a criação, por exemplo, de jardins, né, no topo dos edifícios, tá? Edifícios com colorações mais claras, tá? Que vão possibilitar maior reflexão, tá? Da radiação solar. Então, isso tudo vai permitir essa troca de calor com a atmosfera, diminuindo esse perfil aqui das ilhas de calor urbanas. Aqui eu tenho uma imagem, né, esquemática para vocês, com relação aqui à absorção e retenção de calor, tá? Penetração de água no solo, que também é importantíssima. A gente vai ter
a circulação de vento, a transpiração da planta, que vai gerar mais umidade para a atmosfera, possibilitando chuvas, perfeito? Então, o fenômeno de ilha de calor é muito importante para que vocês entendam, tá? Essa dinâmica atmosférica local ali das cidades. A gente tem a inversão térmica. Ao contrário da ilha de calor, a inversão térmica é um fenômeno natural. A inversão térmica é um fenômeno que ocorre, tá? Principalmente nas estações mais frias. Então, a gente vai ter outono e inverno ali, né? As camadas da atmosfera se invertendo. Então, prestem atenção aqui, ó. Numa condição normal, a gente vai ter esse ar quente na parte mais baixa, né? Esse ar frio numa camada média e esse ar mais frio numa camada superior. Isso tudo aqui, né, vai criar uma convecção, tá, de ar. Porque a gente vai ter o ar mais pesado descendo, se aquecendo e aí subindo, se resfriando, se tornando mais pesado, descendo. Isso vai criar uma convecção, perfeito? Isso aqui numa condição normal. Em estações mais frias, o que vai acontecer? A superfície terrestre, né, as partes mais baixas ali da atmosfera, ela vai se tornar mais fria por conta das mudanças climáticas relacionadas às estações do ano. Então, essa camada mais baixa vai concentrar um acúmulo de ar frio. Então, aquele ciclo, né, essa convecção do fluxo normal, ela vai se alterar, vai criar uma anomalia ali, tá? Então, a gente vai ter esse acúmulo de ar frio, que é mais pesado que o ar quente, ficando concentrado nas áreas mais baixas. E prestem atenção nisso, tá? Esse acúmulo de ar frio nas áreas mais baixas, que é um processo natural, né, que vai acontecer ali principalmente no amanhecer, tá? Mas é claro, pode acontecer também em outros períodos do dia, dependendo de anomalias atmosféricas, também pode acontecer em outras estações do ano, tá? Ele vai reduzir a qualidade do ar e temperatura em nível local. Então, o fenômeno, né, a inversão térmica, ela vai reduzir a temperatura em nível local. O ponto-chave é que essa temperatura, esse ar frio que vai se concentrar nas camadas mais baixas, ele tem as moléculas, tá, mais compactas, ele tem as moléculas mais unidas, tá? O ar quente ele tem as moléculas mais soltas, o ar frio as moléculas mais unidas. Como ele possui as moléculas mais unidas, ele vai dificultar, né, com que os poluentes passem para as camadas mais elevadas da atmosfera. Então, por exemplo, numa condição natural aqui, o poluente vai encontrar essa camada de ar quente aqui, ele vai conseguir ultrapassar essa camada de ar quente, chegando às camadas mais elevadas da atmosfera. Numa condição de inversão térmica, esse poluente vai ficar concentrado nessa camada de ar frio, tá? Porque ela vai ser uma barreira para esse poluente extravasar para as camadas de maiores altitudes atmosféricas, tá? Dentro dessa lógica, a gente vai ser criado ali o fenômeno smog, tá? Que é o poluente, né? O smog é essa camada cinza que vai ser criada nas cidades, né, que passam por esse problema. E aí são cidades que têm uma elevada emissão, né, de poluentes atmosféricos, seja por atividade industrial, seja por transporte, né, que utiliza a combustão, tá? Seja por termoelétricas, por produção de energia termoelétrica, tá? Então a gente consegue perceber a partir dessa imagem aqui, ó, o efeito smog acontecendo, onde a gente vai ter aqui, ó, uma imagem muito mais clara, né, por conta do smog se dissipando, tá, pela atmosfera, e aqui a gente vai ter uma concentração desse smog. Se vocês forem perceber, isso aqui é uma imagem contínua, tá? Então aqui esse prédio aqui, ó, ele é a continuação desse aqui, tá? Então a gente tem uma mudança ali de temperatura dessa camada mais baixa e automaticamente esses poluentes se fazendo presentes aqui. Isso vai causar uma série de danos, tá, respiratórios. Se vocês forem olhar, por exemplo, em alguns países da Ásia que passam por esse problema, São Paulo passa por esse problema também, tá? Mas se vocês forem olhar, por exemplo, algumas regiões da China,
a população usa máscara, né? Por conta desses poluentes, por conta de problemas respiratórios que podem ser gerados a partir do smog. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.